Boas bandidos, videozinho simples para vos mostrar um exemplo de duas coisas. Primeiro, porque é que às vezes um software de open source consegue ser melhor que qualquer alternativa proprietária, só às vezes e quando funciona, é a palavra-chave. E o exemplo de um bom software que está a querer, ainda que proprietário, está a tentar, já começou a dar suporte para Linux, o que na minha opinião são sinais dos tempos, porque está a ser impossível ignorar a plataforma para pessoas mais normais, digamos assim. Então alguns começam já, antes que sejam os últimos da fila, que é o que vai acontecer a muitos, a chegarem ao outro lado dos sistemas operativos. Mas há um software em particular que eu vos quero mostrar que falta para o Windows. Eu queria, não sei, já não tenho esperança quase, que exista. E não é por falta de capacidade técnica, é só por estupidez. Vamos lá, se tu achas que o macOS é para os hipsters com as contas em atraso e a aparência em dia, e o Linux é para os nerds cebosos com tics de stalker, é fácil, só te resta o Windows, I guess. Mas um computador com a esperança média de vida inferior a uma formiga e a potência de um reformado sem pastilha, tem direito a uma licençazinha OEM. E o teu PC todo potente precisa de uma licença retail que custa os olhos da cara. Vais aí o RCD Keys, compras lá a tua licença OEM, também tens direito, enfias para lá o código H25 e pumba, está a bombar. Ó filho, e já agora podes também comprar aquelas versões do Office sem assinatura mensal, estás a ver? Ou não, olha, usa papel e caneta, quer lá saber, ou caralho. Nem todos de vocês, aliás, muito poucos de vocês são criadores de conteúdo, mas já todos vocês viram, porque no mundo do gaming a coisa está ligada uma à outra, softwares que permitem gravar o ecrã. O mais conhecido é o OBS. Mas o OBS é uma ferramenta open source, recebe muito dinheiro de patrocinadores, vai ao site do OBS e vê quem são os patrocinadores. E depois há coisas simples como gravar o ecrã. Se tu quiseres só gravar o ecrã, não quiseres o OBS, porque o OBS é uma ferramenta muito poderosa, serve para tudo, mas se tu só queres carregar num botão para gravar o ecrã, o OBS é demasiado complicado, não precisas, certo? E uma ferramenta que te permita ter a correr de fundo onde tu carregas num botão e gravas o ecrã. Essa ferramenta já existiu para o Windows e eu até gostava com alguns asteriscos, que era o Shadowplay da Nvidia, antes de se transformar naquilo que é o cancro que é hoje em dia, o software da Nvidia, e o da AMD é um bocadinho menos chato, não tem nada a ver com quão bem ou mal funciona. Tem a ver com o software da Nvidia, tu não podes escolher essa opção, tu tens que ter todo o pacote. No software da AMD existe a opção, quando instalas o software, de marcar a opção Minimal Install, que é o que eu faço quando instalo gráficas da AMD. Eu gosto mais do da AMD nesse aspecto, porque tu marcas a opção Minimal Install e tu tens na mesma o software disponível para outras coisas, inclusivamente para te fazer o update e te avisar do update. Só não tens os extras como métricas a correr de fundo, mais coisas a correr de fundo, evitas possíveis problemas porque isso existe. No da Nvidia uma coisa não vive sem a outra, as coisas estão, ou tens tudo ou não tens nada, tens aquele software, tens aquele painel básico e depois tens agora o Nvidia App, que ou tens ou não tens, não podes escolher módulos. E não há assim grandes opções. Eu, como no meu computador principal utilizo o Pinguim, às vezes ajuda-me a abrir os olhos para softwares que não existem e deveriam existir no lado do Windows. Porque eu não sou hater do Windows. Eu sou hater do que a Microsoft está a fazer com o Windows à data de hoje, que são coisas diferentes. Estão a estragar, na minha opinião, uma boa ferramenta, mas a ferramenta é boa. Existe um software que eu utilizo aqui. Sempre que tu viste aqui gravações de ecrã ou de jogo, possivelmente foi isso que eu utilizei. Deixa-me partilhar ecrã contigo. Conheces isto? Este overlay é-te familiar. Isto é o que eu uso para gravar ecrã. É por isso, quer dizer, assim tu vês tudo. Vês em cima o nome da aplicação, GPU Screen Recorder. Imagina o que é que faz o GPU Screen Recorder. Faz record do screen com a GPU. Porquê é que não temos um software assim, atualmente, para o Windows, onde só faz o que nós lhe mandamos? E que funciona bem. Queres ver o quão simples isto é? E isto está sempre a correr de fundo. Eu já te vou mostrar quantos recursos é que isto utiliza a correr de fundo. A Nvidia tem capacidade de fazer algo assim.
A AMD tem capacidade de fazer algo assim e muitos outros têm capacidade de fazer algo assim. Só que nós estamos cheios de software que tentam ser tudo e mais alguma coisa ao mesmo tempo, e tem software da Corsair que utiliza 3 ou 4 GB, já não sei quanto é que é agora. Tens o software da Lian-Li, que eu nem sei como é que está agora, porque eu deixei de usar produtos Lian-Li para os PCs que eu monto, recuso-me, aquilo caiu de qualidade. Tens softwares das gráficas que são bloatware, na minha opinião, a não ser que tu queiras usar as funções todas. Cada coisa é uma coisa. Eu quero utilizar a opção de gravar o ecrã. Porque é que ninguém me dá, sem ser bloatware ou softwares que é preciso um login? Nossa senhora. Dá-me uma coisa simples, homem de Deus. Ok, vamos às opções. O que é que tem nas opções? Posso escolher vermelho, verde e azul. AMD, Nvidia e Intel. Ok. O programa arranca no início, sim ou não? Por pré-definição até vem não. Aprendam, vocês desenvolvedores de software intrusivo. Por pré-definição vem não. Hotkeys, quer ou não quer, depois tem opções. Ainda nem experimentei isto. Hotkeys com o comando. Deduzo que seja isso, não experimentei. Personalizas quais são os hotkeys. Uau, que avançado. Sair do programa e o old UI, porque a interface mudou e este programa tornou-se genial com a nova interface. Pronto. E são as opções genéricas. Como podes ver, é só isto, ok? Agora, as opções específicas para o que tu vais fazer. Tens Instant Replay, que é uma ferramenta que existe há muito tempo, e eu sei, deixa-me pôr em pausa, eu sei que a Microsoft tem embutido no Windows uma cena de gravação. Nem vou comentar. Está sempre a gravar com esta opção, portanto está sempre a gastar disco, cuidado com isso. Alguns de vocês gostam de utilizar isto. Ele está constantemente a escrever. O que degrada SSD é a escrita. Não estou a dizer que tu não deves usar isto. Se gostas de jogar e queres gravar os teus momentos, carregas, ele gravou-te os últimos 30 segundos, os últimos 5 minutos, o que tu quiseres. Está sempre a escrever para SSD, a não ser que tu redireciones isto para um HDD, não era má ideia, ok? Os HDDs não degradam com a escrita da mesma forma. Tens gravar e tens live stream. Live stream, é um bocado mímico nestas cenas. Se queres fazer live stream, utiliza o OBS. Normalmente é isso que se faz, ok? Portanto, vamos a gravar. Que opções é que eu tenho? Que opções é que eu tenho aqui em gravar? Vamos lá, vamos ver o qual... Vamos ver. Tenho o modo simples e o modo avançado. Vamos ao modo avançado, que é onde tem tudo. Portanto, eu tenho o monitor é 4K e queres alterar a resolução, sim ou não? Sim, 1080p. Uau, que avançado, ok? Qual é o áudio? Eu tenho o default porque serve para mim, mas posso escolher outra saída de áudio. Merge Audio Tracks, portanto, o áudio está junto com o vídeo ou não? Coisa genial, gravar o áudio de todas as aplicações, exceto uma, e depois adicionas aqui. Isto dá muito jeito para algumas pessoas. Queres gravar o ecrã com áudio, exceto um programa que esteja a correr de fundo. Até podes estar a ouvir música e queres gravar tudo menos a música, é interessante. O formato de áudio, nada que dizer. Qualidade, escolhes a qualidade ou o bitrate. Uau, que avançado, não é? Formato AV1, tens os formatos disponíveis. Quantos FPS ou variável? Queres ou não gravar o rato? Para onde vai o vídeo e o formato, ok? MP4, MKV, FLV, MOV. Para onde vai, em que formato? Isto aqui é uma coisa específica para Linux X11. Queres ou não uma notificação quando inicia e uma notificação quando grava. Só isto. Portanto, quando vou começar a gravar, ele aparece-me a notificação em cima. Tu não viste? E quando paro de gravar, ele aparece uma notificação em cima. E depois, como exemplo, como extra, porque isto saiu há 2 dias atrás, ou há 3, é o OCCT. Começou a dar suporte para Linux, que ainda está em alfa, está disponível apenas para Patreon e ainda está em alfa. Ainda tenho aqui umas arestas a limar, mas muitas coisas, há coisas que não funcionavam no dia 1 que já estão a funcionar, ok? Como por exemplo o stress test de memória. E o CPU está quente como tudo. Isso é por culpa minha, porque estou a utilizar o CPU quase de origem, de stock, e uma CCD está bué da quente. Falta-lhes aqui coisas. Por exemplo, em System.info há coisas que ele não consegue ir buscar. Ainda que eu saiba, por exemplo, não tenho VCore, mas eu sei qual é o VCore. E é bom olhar para aqui para saber que eu tenho que voltar a pôr o perfil que eu costumo utilizar e não este perfil nojento de CPU, que é quente para esterco. Isto é a temperatura da memória, por exemplo, isto aqui. E o VCore
é o Win0, que eu nem sei onde é que está aqui, está 1.3. Que é este aqui, Win0. O Win0 é o VCore. Tem aqui as temperaturas em cima e esta informação aqui eu sei que é fidedigna já. E está aqui uma CCT bué quente, outra mais fria. Depois tens a temperatura aqui geral do CPU que está a 103 graus. Bate certo, o VCore 1.3, 1.31. E temos aqui o IN0 a 1.3, 1.31, que é o VCore. Isto ainda está em alfa. Por exemplo, este aqui não estava a funcionar, crashava sempre e não era erro de memória, era erro do próprio software. Existe aqui o benchmark, se puser assim ele vai dar problemas, tem que meter custom. Bom, ainda não é para depender deste software, se usas Linux, mas quero-te passar que apesar de ele estar apenas para membros pagos neste preciso momento, enquanto está em alfa, eventualmente vai estar a versão gratuita, mas pelo menos é isso que parece que é essa a ideia. A versão gratuita vai estar disponível para toda a gente, mas é um software proprietário e é um software proprietário muito bom, adoro isto em Windows. Temos agora em Linux, portanto eu não sou hater de software proprietário, mas gosto de dar bons exemplos de software open source que de forma semi-voluntária ou voluntária ou semi-gratuita, no sentido que só depende de donations, não é? Às vezes nem disso, é apenas, não sei, conseguem fazer uma coisa que mais ninguém faz. Ou que já souberam fazer e depois esquecem-se. Por exemplo, nós temos já me deu tanto ódio este software. Vocês recordam-se? Quantos de vocês recordam-se de terem que instalar a versão 2 do software porque a versão 3 ou não funcionava bem ou tinham que dar permissões de administrador de cada vez que ligavam o PC porque ele tinha uma integração com o GPU-Z. Vocês recordam-se disso? É um mau exemplo de software proprietário. Que da passagem do 2 para o 3 andamos meses, se não foi mais de um ano, até isto atinar-te a atinar. Depois os outros softwares são todos softwares que tentam ser tudo. Não vos mostrei quanto é que utiliza o GPU Recorder. Está aqui. GPU Screen Recorder. Como eu utilizo várias vezes a gravação, dá-me jeito que ele arranque com o sistema operativo, a não ser que coma muitos recursos e portanto, deixa ver o que é que ele gasta. Portanto, gasta um total de 0.0 de CPU, gasta um total de 0.0 de GPU e tem a terrível desvantagem de ocupar 25 megas da memória RAM para estar disponível para ti. Uau, que tragédia, não é? As alternativas costumam ser software normal para este tipo de coisas. Cada vez mais é software que tem tudo, tem que estar ligado à internet ou quer estar, porque tens que criar conta, tens 1001 funções, tens overlays para tudo. Eu só quero gravar a porcaria do ecrã. Please! É importante nós abrirmos a nossa mente, conhecermos todas as possibilidades e às vezes quando conhecemos todas as possibilidades é que temos uma melhor base de comparação. E deixa muito triste, ao contrário dos fanboys do Linux, a mim deixa muito triste que quando eu preciso utilizar o Windows, normalmente é para os outros e não para mim, há softwares que é um de cada vez, um passinho de cada vez, mas há softwares que já não... que são bons, simples, fazem a sua função sem mais nada. Porque há mais exemplos, não sei se é interessante para vocês trazer-vos mais exemplos, mas há mais exemplos de softwares assim que fazem bem, fazem uma função, fazem o que eu quero, não são intrusivos e não fazem nem mais nem menos do que aquilo que prometem, fazem aquilo que prometem. E quando há um update e há um bugzinho, bem, se o software é gratuito, não tem bloatware, não tenta instalar o Norton, uma pessoa também não pode culpar, não é? É lixado, é quando tu compras um watercooler da Lian Li e tens que esperar meses para eles arranjarem um software. Aí é mais chato, na minha opinião, porque aquilo foi feito para um hardware e não é assim muito barato. Beijinhos à prima. Tchau, tchau.